Salve, salve, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto 295. Deus cria com sabedoria e por amor. Por que eu escolhi separar este ponto num único tema? Porque ele vai falar do mistério da criação, ou seja, o porquê Deus cria, porque Deus criou. Ponto 295, então, diz o seguinte: acreditamos que Deus criou o mundo segundo sua sabedoria. O mundo não é fruto de uma qualquer necessidade, um destino cego ou do ocaso. Acreditamos que ele procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participantes de seu ser, da sua sabedoria e da sua bondade. Porque vós criastes todas as coisas e pela vossa vontade elas receberam a existência e foram criadas. Apocalipse 4:11. Como são grandes, Senhor, vossas obras, tudo fizestes com sabedoria. Isso é cantado no Salmo 114, no versículo 4. O Senhor é bom para com todos e sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Salmo 145, versículo 9. Então, separei este ponto para estudá-lo de uma maneira única, porque o mistério da criação, conforme apresentado pelo Catecismo da Igreja, mostra que a criação do mundo por Deus não é fruto do acaso, de uma necessidade, de um destino cego, e sim é a expressão da sabedoria divina e do amor de Deus. Então, este ponto, ele busca apresentar de uma forma bem ampla e aprofundada os elementos teológicos, filosóficos e bíblicos que sustentam a afirmação de que Deus cria na sabedoria e no amor. Fundamentos bíblicos, quais seriam? Bom, a Sagrada Escritura, ela é clara em atribuir a Deus a criação como sábia e amorosa. O livro do Gênesis 1:31, que é um grande texto, ele vai revelar uma criação ordenada, harmônica e boa em si mesmo. E ao final, em Gênesis 1:31, Deus diz: Deus viu que tudo o que havia feito e tudo era bom. O Salmo 104, versículo 24, proclama: como são grandes, Senhor, as tuas obras, todas as fizestes com sabedoria. E no Apocalipse 4, reconhece-se que tudo que foi criado foi feito para a vontade e para a glória de Deus. O Salmo 145 tem algo, um testemunho muito bonito da liturgia hebraica, quando fala da criação e da bondade universal desse Criador. O Senhor é bom para com todos, e sua misericórdia se estende a todas as criaturas. A Escritura, portanto, ela vai apresentar a criação como uma manifestação de Deus, como uma epifania. E o que essa epifania traz? Amor. Amor. Porque ela é ordenada desde o primeiro instante até o seu cume pela sabedoria de Deus. Quando nós olhamos para os padres da igreja que se debruçavam muito sobre esses textos, tem um texto de Santo Agostinho, é muito bonito, que é Gênesis ad literam. Eu vou, possivelmente daqui uns dias, eu vou colocar em algum vídeo que eu vou gravar, porque eu já encontrei ele nos meus alfarrábios, nas minhas papeladas. É um artigo, eu não vou colocar o texto inteiro, porque é um texto que eu acredito que não foi traduzido para o português ainda, ele deve estar em latim, mas bom, talvez um dia eu traduza. A reflexão dos padres da igreja em cima desses textos é muito bonita. Santo Agostinho afirma nas Confissões que Deus criou não por necessidade, mas por uma gratuidade amorosa. E isso se comunica às criaturas. Viver a dignidade de ser humano é viver a gratidão, viver o amor. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele ensina que a bondade se expande, se difunde. Por si só, ela se difunde de Deus, é Deus que é a fonte da bondade. Ou seja, o amor, ele deseja se comunicar. Santo Irineu de Leão, no século II, ele vai falar nas suas lutas contra os hereges, talvez numa disputa sobre o porquê Deus criou e como Deus criou.
ele respondeu de uma maneira muito bonita no Adversos Hereges. A glória de Deus é o homem vivo. A vida do homem é a visão de Deus. Então, o homem, para que viva na sua plenitude, ele precisa viver em Deus, com Deus diante dos olhos. E aqui dá para ressaltar que essa relação, ela deve ser amorosa. Ela deve ser amorosa entre o Criador e a criatura. Do ponto de vista filosófico, essa criação do nada, ex nihilo, é essencial. Ou seja, mostra que Deus é livre para criar. Ele não está condicionado pelas condições da matéria. Ele cria essa matéria. Ele cria a matéria, a melhor matéria, a matéria mais adequada para a sua criação. Esse fundamento é explicado no Concílio de Latrão, que afirma que Deus é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis e criou livremente a partir do nada, porque Ele pode. Às vezes vocês podem ficar pensando assim, mas você, o professor leu tantas coisas. Muitas vezes esses pontos que eu coloco aqui são notas que estão no próprio texto, tá? No próprio texto a gente vai encontrar essas notas. Eu apenas dou uma expandida naquilo e sintetizo um pouco daquilo que esses textos querem dizer, porque infelizmente muitos dos nossos leitores, eles não têm o costume de ler o texto e depois ler as notas. A Sagrada Escritura é fabulosa, ela é uma aula de teologia, digamos assim, e a gente poderia estudar a Sagrada Escritura sem muitos mestres, né? Porque ela já estão as notas ali. Claro, o ensino acadêmico é diferenciado, mas para o dia a dia, para a nossa vida, se a gente prestasse atenção nas notas de rodapé, o que aquilo quer dizer ou disse quando foi dito, isso seria muito bonito. Mas vamos adiante. Deus, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, criou livremente a partir do nada. Isso é o Concílio de Latrão, de 1215. E isso foi elaborado nos outros concílios. O próprio magistério da Igreja, nos outros concílios e nos documentos papais e nos documentos dos teólogos, nas catequeses, né? Tem muita catequese sobre a criação. Esse texto, o magistério constantemente retoma o caráter da sabedoria. O Concílio Vaticano II, o Vaticano I, na Dei Filius, ele declara que Deus criou sua bondade e onipotência não por necessidade. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, ele recorda que a criação é a manifestação do amor de Deus, manifestação da bondade de Deus. O destino transcendente do homem é expressão deste amor. São João Paulo II, na Fides Ratio, sublinha que essa inteligibilidade do universo manifesta uma sabedoria divina. Na Laudato Si, o Papa Francisco, a profunda dimensão ecológica da criação, chamando de casa comum, ele insiste na responsabilidade do ser humano de cuidar da criação. Cuidar da criação, não explorar a criação, mas cuidar dela, apacentar essa criação. Assim, a tradição do magistério da Igreja vai dar para nós todos os dados necessários para entender que a criação é uma expressão de sabedoria eterna, o amor providente de Deus. Eu gosto muito de ler, e eu leio tudo, né? Dias atrás eu estava lendo sobre as galáxias, né? A Via Láctea e as outras galáxias. A galáxia de Andrômeda, se não me engano, é a mais próxima da nossa Via Láctea. Ela, para nós, do nosso olhar, ela é apenas um ponto, como se fosse uma estrela. Elas brilham todas juntas, para nós é uma estrela, mas ela é uma galáxia. E essa galáxia tem 33 bilhões de estrelas. E para nós, ao nosso olhar, ela é uma estrela no céu. E ela é uma galáxia inteira, como a nossa é uma galáxia. E a gente fica pensando, poxa, isso tudo funciona numa ordem. Isso existe uma ordem para tudo isso. Então, esta ordem se chama sabedoria. E essa sabedoria que não só cria, mas cuida do que criou para cuidar bem feito, é a expressão de Deus. E isso deve repercutir na nossa vida. Porque assim, se hoje eu vou fazer um trabalho, eu devo fazer isso com o máximo de cuidado, de dedicação, de empenho. Porque a expressão
do Criador que age em mim, por mim e comigo. E isso, para nós, catequistas, é muito importante porque isso tem implicações na catequese. Hoje as pessoas, elas trabalham pelo dinheiro, trabalham pela fama, trabalham por isso, mas não trabalham pela perfeição das coisas. As pessoas não buscam mais viver a sua perfeição agindo de maneira perfeita, santa. A catequese, então, tem que ensinar que Deus cria com sabedoria, com amor e não espera de nós nada menos que isso. A experiência de fé das crianças, dos jovens, dos adultos é olhar para o mundo extasiados pela perfeição. Quem consegue fazer isso não vai ter tendências ateístas de achar que nós somos uma pipoca que estourou dentro de uma panela. A criação se deixa ser vista como fruto do ocaso para aqueles que não têm propósito. A criação se deixa ser vista como fruto do caos para aqueles que vivem no caos. Mas aqueles que ouvem a Deus, que percebem Deus, sentem a vocação de Deus e buscam o encontro com Deus. E isso desperta confiança, esperança, que são os elementos centrais da vida cristã. Nós somos sustentáculo da vida de muitas pessoas que nós nem temos ideia. Pessoas que olham para nós e se acalmam, vem ordem, vem estruturação. Isso é a repercussão moral do que esses textos, esse texto específico, 295 do Catecismo, quer nos dizer. A moral cristã ela encontra na criação o fundamento da dignidade da pessoa humana, da responsabilidade que ele tem com o mundo, com as outras pessoas, com as outras criaturas, com a natureza. E reconhecer que a criação é dom amoroso implica um caráter ético de cuidar. Não é meu, não fui eu que criei. Eu não disse faça-se, foi ele que disse. E um dia ele disse para que eu me fizesse. E um ato de justiça, cuidar bem das coisas que me foram doadas, dos dons que me foram concedidos. A Laudato Si pede para cuidar dessa criação como de uma forma, como uma resposta moral ao mundo, o amor criador de Deus. E isso não tem por onde, vai repercutir na nossa vida de fé, na nossa vida de oração, na nossa vida de meditação, na nossa vida litúrgica. A liturgia, a criação é constantemente evocada como um sinal da bondade divina. Vamos dar um exemplo. A primeira leitura da noite de Páscoa, a vigília das vigílias, nós falamos, qual a primeira leitura? Gênesis 1, a criação. A oração eucarística número 4, ela vai falar, tudo criastes com sabedoria e amor. Ou seja, muitas pessoas não se dão conta de que ali na liturgia eucarística Deus está fazendo tudo do nada novamente. Está recriando, está fazendo. O poder do Espírito Santo Criador, da ação criadora de Deus está ali, criando novas esperanças, novas convicções, novas ações no homem. A liturgia, ela é muito bonita por causa disso. Aqui, ó, vocês tem um punhado de livros. Esses livros aqui são os livros da Liturgia das Horas. Esse aqui é do período agora que nós estamos. A Liturgia das Horas, os salmos, os hinos, eles repetem o louvor da criação constantemente. Constantemente. E essa dimensão, quando eu santifico o tempo, eu santifico o cosmos, eu santifico a vida, eu santifico a dignidade do homem. A dimensão cósmica da liturgia. Ou seja, dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez, pela criação inteira. E nós somos chamados a nos unirmos em oração. Nos unirmos em oração como um grande louvor a Deus. Uma liturgia universal. Enfim, o Catecismo da Igreja Católica, nesse ponto 295, ele exprime em continuidade com a tradição bíblica, patrística, escolástica, do magistério da Igreja, a convicção de que Deus nos criou por amor e sabedoria, e não há outra resposta que viver uma vida sábia e amorosa. E esse princípio não é apenas uma doutrina abstrata, tem implicações na catequese, na moral, na liturgia. Reconhecer que o mundo é fruto do amor e da sabedoria de Deus convida o cristão a viver com gratidão, com sabedoria, com empenho, com esmero. O meu bom dia seja um bom dia perfeito, o meu perdão seja perfeito, o meu trabalho seja o melhor possível para aquele ambiente.
quando eu atendo uma pessoa, quando eu ouço uma pessoa, isso serve para todos. Isso serve do Papa ao neófito, aquele que nasceu agora. Somos imago Dei, somos imagem de Deus que cria esperança nas pessoas. Quando eu converso sobre as minhas convicções, sobre as minhas decisões, sobre as minhas esperanças, eu estou recriando esperanças em outras pessoas, muitas vezes sem sequer entender isso. É o Espírito que está criando. Então isso gera em cada um de nós um ato de responsabilidade e de louvor diante da criação, que deve perpetuar-se em todas as nossas orações. Do sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu ajo hoje. É em nome dele. Isso é muito importante, porque isso faz com que a nossa vida tenha um outro tom, tenha uma outra dignidade, tenha uma outra espessura. Nos tornemos cristãos de esmero, cristãos de santidade, cristãos de convicção. Bom, gente boa, este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Este foi o ponto 295. Deus cria com sabedoria e amor. Vivamos com sabedoria e amor todos os dias de nossa vida. Essa é a Escola Teófilos, esse é o professor Euclides. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.